É isso aí, pessoal, aqui para mais um vídeo do canal. Eu tenho pensado num assunto aqui, expandindo um pouco aquela questão de sociedade, permissionless society. E é o seguinte, né, que apesar da gente ter entes soberanos e tal, esses entes soberanos eles vão se associar de alguma forma, né? Assim foi no período que acho que foi um dos maiores períodos da história com o mesmo tipo de governo, que foi o período feudal, né? Que foi mais ou menos de 500 e pouco até 1700, na verdade, né? Porque mesmo tendo ali aquela questão do absolutismo e tal, você ainda tinha aquelas relações de sucerania e vassalagem, né? Se você contar que Roma mudou várias vezes, né? O sistema de governo no Ocidente que durou por mais tempo foi, de fato, o feudalismo, né? Tirando, obviamente, a questão de cidade-estado, que é outra história, que é como se fosse um feudalismo, que tinha uma federação e tal, aí tinha uma guerra civil, unificava, enfim, não quero entrar nesses assuntos. Vamos voltar aqui para a minha ideia principal, que é Permissionless Society, alinhado com feudalismo digital, ou tribalismo digital, alguma coisa assim, né? Como que funcionaria isso, né? Para você ter uma sociedade funcional, você tem que ter, ainda mais num ambiente hostil, que vai ser uma Permissionless Society, você precisa ter uma linha de retaliação, né? Além disso, você tem que ter uma linha de cooperação. Até uma coisa que eu estava escutando hoje, o Jason Lowery, aquele cara lá do Software falando, né? E de fato, na biologia, quando você vê a cooperação entre as bactérias e tal, ela começa antes de surgir o cérebro. Então a cooperação não é nem questão de inteligência, a cooperação é questão de sobrevivência. Vive mais ou tem mais sucesso impondo poder quem se une, né? Só que você se une, obviamente, tendo em vista vantagens, né? Ou seja, você se alinha com um grupo e tal, você vai ter vantagens ali, e por isso que faz sentido, e você ganha vantagem evolutiva contra os outros, né? Só que dentro dessa sociedade você vai ter o que eles chamam de Pickering Order, né? Ou seja, quem vai mandar e tal. E como que organiza isso, né? Eu estava pensando de um jeito que garante retaliação dentro daqueles entes sociais, para que minimize qualquer tipo de retaliação física, que seria muito danoso para todos os entes daquela sociedade, ou daquela tribo ali em específico, porque se todos esses caras entraram em acordo, porque eles geram uma sinergia, né, porque tem mais ganho do que perda em estar juntos, se você elimina um ente dessa sociedade porque o cara vacilou, pô, é caro, né, cara? Você vai perder eficiência e você tem todas as outras tribos competindo com a sua, né? Então, como garantir que a sua tribo não vai ser sacaneada, que não vai ter um cara infiltrando e tal, né? O ideal seria o seguinte, você ter, obviamente, elementos fundadores dessa tribo, que seriam os anciãos. Vamos botar assim, eu fundo uma tribo, eu e mais 5 amigos, então seríamos 6. Eu conheço, não 5 amigos, melhor dizendo, eu e um grande amigo meu, aí esse grande amigo meu e um outro amigo dele, e assim você faz um círculo, né? Uma linha, na verdade, não um círculo, de pessoas que têm uma conexão, tá? Para fundar essa tribo, cada um colocaria um dinheiro, como se fosse capitalizar uma empresa, ou seja, 6 pessoas, no caso, esse caso seria com Bitcoin, cada um botando, sei lá, 1 centavo de Bitcoin, ou seja, 6 centavos de Bitcoin, para ser o fundo conjunto do grupo, e cada integrante, cada ancião, vai mandar esse mesmo valor para cada um dos outros integrantes, ou seja, eu mandaria 5 centavos, né, um para cada um desse grupo, e eu receberia também de cada um deles, ou seja, você cria um bounty na tribo, e cada ancião também está bem fundamentado. Não é para o cara gastar, você vai entender por quê. Aí, essa tribo está formada, pelo menos os anciãos, e agora você precisa o quê? Montar a primeira base. Seria como se fosse um esquema de pirâmide invertido. Vou explicar por quê. O cara, para entrar nessa tribo, ele não pagaria para entrar, ele pagaria um seguro para entrar. E esse seguro, quem paga é o cara que está indicando ele e ele. Ou seja, digamos que eu cobro o equivalente a $2.000, a tribo cobra $2.000, equivalente a Bitcoin, para que esse cara entre na tribo. O cara que quer indicar paga, e ele, que é o interessado, paga, ou seja, 4.000, isso vai para o bounty da rede, né? Beleza? Então, beleza, um ancião que tem aquela grana que ele recebeu dos outros, ele vai pagar para bancar aquele cara, e o cara que está entrando também paga para bancar, beleza? Ele paga, mas ele não tem que fazer aquele bounty inicial, porque ali só são os anciãos, tá?
só a base daquela sociedade. Aí o cara entrou, aí ele tem, como ele entrou, ele está embaixo da autoridade daquele ancião que patrocinou ele agora tem autoridade a chamar outras pessoas para a rede dele, só que ele vai bancar a mesma coisa, ele vai bancar talvez um pouco mais baixo o valor, porque já é, né, um nível subalterno, sem esculachar, mas tipo assim, né, o topo lá são os anciãos, aí segunda linha são esses caras, aí ele vai ter direito a colocar pessoas novas, e ele vai pagar, e a outra pessoa também paga. E isso vai para o cara que indicou ele, né? Sobe, deixa uma parte naquele cara que indicou ele, e outra parte vai para a rede, ou para a tribo, para garantir eventuais problemas. Por quê? Se essa pessoa está fazendo parte dessa tribo, desse grupo, são pessoas que têm confiança financeira, eles têm ligações, como é que eu diria, sociais, porque ali todos eles têm um nível ou outro de conhecimento, né? Um amigo do meu amigo, sabe aquela coisa? Relações pessoais e tem relações financeiras. Se esse cara, um cara que entrou lá, ele causa um prejuízo a alguém da rede, é cabível uma retaliação, ele botou o dinheiro dele, e o cara que botou ele lá tem dinheiro também. Então, digamos, eu boto um cara dentro da minha rede, aí um cara bota dentro da minha rede, né? Eu pago, o cara paga, não é marketing de rede, não é pirâmide, tá? Isso não é uma remuneração, isso fica guardado, tá? E aí o que acontece? No momento que esse cara vacilar, digamos assim, eu contratei um cara e o cara vende carro usado, e o carro usado do cara é roubado, né? Aí um cara da integrante da nossa tribo, o cara compra o carro, o cara tá andando na rua, a polícia para o cara, aí porra, maior problema e tal. Aí digamos, 50 mil reais, porra, o cara perdeu por causa do carro roubado, foi apreendido. Cara, fora, obviamente, a questão legal e tal, mas enfim, mas o cara teria documento, tá entendendo, né? E aí, nesse momento, a pessoa que indicou, toda a linhagem que indicou esse cara, vai ter que pagar o dano que aquele integrante da rede sofreu, né? Porra, é claro, né? Tipo, não tem argumentação. Não é tipo, o fulano me cobrou 10% a mais. Não é isso. Tipo, cara, um dano real. Esse cara poderia fazer até uma merda com esse outro cara. Só que ao invés disso, ele vai pagar o dano e talvez uma multa que vai ser estipulada pelos anciãos do grupo. E o ancião que indicou ele vai sair do bolso dele também. A rede dele vai perder, além de perder reputação, óbvio, ele vai perder financeiramente e vai pagar para aquele cara lá. Ele vai pagar o prejuízo desse cara e também o prejuízo junto com os outros anciãos, porque ele indicou um ente podre para a rede, tá? E esse cara, aí, a depender de como seria, vai ser excluído da tribo. E ele vai perder tudo que ele depositou, obviamente, né? E, aí dependendo da situação, todos os entes que ele trouxe para dentro também seriam excluídos. Perderiam o depósito, eles perderiam a ligação, e eles seriam excomungados, como se fosse excomungado, ou seja, você pode fazer negócio com esse cara, mas você não vai ter a proteção da rede, da nossa tribo, contra esse cara, né? Como se fosse uma pessoa de fora, digamos. Essa tribo tá aqui e tal, tem um cara que tem um supermercado, outro cara tem uma loja de computador, entendeu? Só que você pode dar prioridade à pessoa da sua tribo, é legal, porque você vai gerar uma economia circular, mas se você não der comprar no outro cara, o outro cara te der uma volta, porque, lembrando, né, gente, essa sociedade que eu tô pensando é uma sociedade muito hostil, a sociedade permissionless, no futuro, né, cyberpunk. Então você pode se arriscar muito em comprar fora da sua sociedade. Então por isso que faz sentido você pagar para trazer alguém para sua tribo, para você fazer a sua tribo ter mais capacidade, entendeu? E você aumentar a eficiência, o poder. É como se fosse um país, né? Tipo, um país que tem bomba atômica e um país que não tem. Você não quer ter bomba atômica no seu país? É a mesma coisa. Então você trazer certas habilidades para sua tribo, mesmo que você pague, faz sentido. Só que se esse cara, ou parte da linhagem desse cara, tá podre, cara, vale a pena você dar uma limpada, né, nessa rede aí, né? Aí eu não sei se exclui o ancião, depende, tudo teria que ser investigado, e pode ser o caso de ter um racha na própria tribo. Tá entendendo? São coisas que são complexas, a gente vai discutindo com o passar dos vídeos aí, mas esse é o primeiro momento, basicamente o que eu fui pensando já há alguns dias. A tecnologia para fazer isso não existe, não totalmente, mas existe alguma coisa, e com isso o que você criaria? Você, primeiro de tudo, você pagaria para você trazer pessoas boas para o seu meio, né? São pessoas que você tem relação interpessoal, amigos, conhecidos e tal, e todas aquelas pessoas daquele grupo, mesmo que indiretamente, são pessoas do seu, né, segundo nível, né, segundo degrau de conexão e tal, e você ainda tem uma garantia financeira
que em negociando com o integrante do seu grupo, se você sofreu algum problema, existe uma capacidade de retaliação imediata. Não tem que, vou entrar no Procon. Não, meu irmão. É no pau. Você vai mandar mensagem pro teu, seu sucerano, e aí a parada escala rapidamente, e lá em cima, caso não seja resolvido nos níveis inferiores, que pode ser também, né? Tipo, sei lá, dentro da própria rede, um ancião lá, aquele ancião, um cara dentro da rede dele, deu esse problema, o cara julga, não, cara, porra, tu vai ter que pagar o coisa do cara, tu vai pagar o prejuízo, vai devolver o dinheiro pro cara? Não vai? Então a gente vai punir todo mundo e tal, e você vai perder vantagem, tá? Fazer parte dessa rede. Tá entendendo? Por mais que não seja perfeito, não é 100%, você tem alguma capacidade de retaliação. No mundo mais violento no futuro, se você não tiver nada, e aí, o que tu vai fazer, né? Então, e você evita, ou pelo menos diminui, a violência, porque esse cara que foi sacaneado, ele pode, no mundo bizarro do futuro, ele pode vir mandar matar o outro cara, ou então ele mesmo matar o cara, ou, sei lá, fazer alguma maldade, incendiar a loja do cara. Tá entendendo? Você evita esse tipo de coisa, fazendo, não vale a pena você ser desonesto, né? A rede Bitcoin faz de um jeito, só que a rede Bitcoin são computadores e redes, nós somos seres humanos, então a gente tem que sentir isso, tipo, vantagem em fazer parte desse grupo, porque eu, vou ter bons negócios, vou ser indicado e tal. É como outros grupos sociais que existem por aí hoje, né? Só que se eu for desonesto, existe uma saída não violenta para você resolver as coisas. É interessante. Melhor é a minha ideia, cara. Eu sei que está muito primordial, assim, muita viagem e tal. Eu tenho essa noção. Só que é justamente para a gente discutir umas coisas, sei lá, para daqui a 50 anos, não é para agora, tá, gente? O que vocês acharam aí? Pode falar, ideia de bosta, né? Mas, assim, eu estou pensando, né, como que a gente pode melhorar esse esquema de retaliação, porque hoje, em certos ambientes, não vale a pena ser honesto. Por que eu comecei a pensar nisso? Porque eu comprei um negócio na AliExpress, cara, a DHL não me entregou. Eles fingiram que entregaram e tal. Tipo, eu não tenho força de retaliação contra o cara. Eu acho que a AliExpress não tem, ela vai retalhar o vendedor, que não tem culpa, o cara me mandou. Né? E eu não sei se o vendedor consegue retalhar a DHL, quem fez a entrega. Entende o descasamento? Agora, imagina que fosse todo mundo dentro de uma tribo, a empresa de entrega não entregou. O cara que vendeu, ou seja, tem todo mundo na mesma tribo, o cara vendeu. Tem a prova que ele mandou um rastreio. O rastreio diz que foi entregue, só que eu não recebi, né? Como é que vai ficar essa parada? Entendeu? A retaliação estaria dentro do grupo, né? Obviamente eu teria que provar que eu não recebi. E, imagina, no meu caso eu comprei uma parada de $5. Eu não mentiria por causa de $5. Não me queimaria ou não arriscaria perder o meu depósito por causa de $5, concorda? E além disso, também a própria DHL, vamos botar assim, não arriscaria perder o depósito dela. Então, o que aconteceria às vezes foi um erro operacional, alguém ia correr atrás e tal, e mesmo que tivesse que pagar, é melhor o cara pagar os $5 para os envolvidos, né? Digamos, a DHL. Ela foi quem cagou. O cara tirou foto aqui, ó, tá aqui o produto, botei para a DHL. E a DHL não tirou uma foto botando, tá aqui, entreguei na caixa de correio. E se, digamos, aí tá lá, a caixa de correio é outra pessoa, porque não chegou na minha. Ou se chegou, tipo, ou alguém roubou, né? Aí eu iria no meu prédio e falo, vamos abrir a câmera aí, ou eu tô mentindo. Eu não vou arriscar meu depósito por causa de $5, a DHL não vai arriscar o depósito por causa de $5, a AliExpress não também, e a mesma coisa o vendedor. Entende a dinâmica como que fica? Hoje quem se ferra é o vendedor, basicamente, né? Coitado do cara, beleza? Por isso que eu tava pensando nisso. Bom, comenta aí, gente. Mais isso aí, valeu!